Olá, meus amigos e minhas amigas, eu sou Cláudio Duarte, presidente do Conselho Bairro de Limão, Vila Santa Maria. Estamos começando agora o nosso segundo episódio do podcast. Eu quero agradecer aqui a doutora Maria Isabel, advogada. O André vai falar um pouquinho sobre o currículo da doutora. Vamos lá, boa noite a todos. Doutora Maria Isabel Oliveira, advogada imobiliarista, palestrante, professora, pós-graduada em docência no ensino superior e educação especial e inclusiva, mediadora pelos Instituto dos Advogados de São Paulo, IASP, membra das comissões de conciliação, mediação e arbitragem da 38ª subseção da OAB São Paulo, Santo André, Direito imobiliário, direito digital, privacidade e proteção, dados e inteligência artificial da OAB, coautora do livro Crimes e Sociedade em Debate. Doutora Maria Isabel, conte um pouquinho a sua história, como você entrou na advocacia, sua infância. Perfeito. Boa noite, André. Boa noite, Paulo. Boa noite, Cláudio. Agradeço o convite. Salve, salve, Conselho do Bairro do Limão, Vila Santa Maria. Espero que tenham sucessos aqui nos novos episódios. Obrigado. Bom, a minha história resume-se o seguinte. Fui professora de educação infantil, ensino fundamental. E aí eu tive num certo momento uma doença, né? Na verdade, uma enfermidade que muitos têm, depressão, eu não conseguia mais lecionar. Então eu fiz uma transição de carreira que não foi tão simples assim, que aqui a gente é mais breve, né? E fui para a área imobiliária. Trabalhei um bom tempo, desde 2015 com corretagem de imóveis. Passei por eventos ali relacionados a condomínio junto à Associação Comercial de São Paulo. Conheci algumas pessoas, fiz direito e hoje estou aqui. Olha, belo de um currículo, viu, doutora? Parabéns. Hoje quem vai conduzir hoje a reunião é o Paulo, nosso segundo secretário. Boa noite também ao André. Boa noite à mesa, tudo bem? Muito boa noite, doutora Maria Isabel. Um prazer ter a doutora aqui em nosso podcast para tirar nossas dúvidas com relação a condomínio, que a gente mais tem aqui, somente eu que sou síndico, né? De vários condomínios, é uma tormenta receber várias mensagens, grupo de WhatsApp de condomínio, é sempre aquela confusão, muita brigaiada, muita discussão, e a doutora vai poder tirar todas essas nossas dúvidas. E com relação a essa reunião que a doutora fez no mês passado, infelizmente não pude participar dessa reunião, mas fiquei sabendo que foi uma excelente reunião, tirou todas as dúvidas do pessoal que estava presente, e a doutora passar um pouquinho dessa informação para nós. Um pouquinho, viu? Porque ninguém sabe tudo. Exatamente. Na medida do possível, responderei as perguntas, porque condomínio é uma caixinha de surpresas, viu? Muito. Você que é síndico, compreende o que eu estou dizendo. Contábil também sabe que sempre tem alguma coisa surpreendente. Bastante coisa nova. E leis, né? Bastante leis também, conjugadas, leis específicas, mas vamos lá. Tá, joia. Então vamos dar início ao nosso podcast. Qual o perigo, principalmente para síndicos, na hora de enviar alguma mensagem para algum condômino? Porque hoje em dia a gente tem que ter muito cuidado, porque qualquer coisa, eu vou processar, você tá falando calúnia, você está falando inverdades. Qual o risco que nós temos que o síndico corre com relação ao envio de mensagem para os condôminos? Bom, é excelente a sua pergunta, Paulo, e ela pode ter, pelo menos no meu entendimento aqui, a princípio, duas vertentes. Uma que pode estar relacionada à segurança de dados, ao divulgar um tipo de informação ou um tipo de dado que não seja adequado estar ali naquele grupo. E, em segundo lugar, cometer algum tipo de crime contra a honra relacionado a alguém, a alguma pessoa, algum comentário, alguma fofoca e tudo mais. Aí, tem uma questão que a gente tem que pensar sempre quando está administrando condomínios ou gerenciando um grupo de WhatsApp, administrando um grupo de WhatsApp, o que realmente tem que estar naquele grupo divulgado? Tem que estar ali informações essencialmente que sejam de avisos, que sejam propagar informações necessárias, comunicações, um informativo sobre assembleias condominiais,
Agora, informações sobre condôminos, inadimplentes, é bom que não esteja, porque é uma informação pessoal, pode caracterizar que esteja ali divulgado um dado que não é adequado que esteja naquele grupo de WhatsApp junto a algumas pessoas, né? A gente pensa também que, como aqui nessa sala, nós estamos aqui em 4 pessoas, mais uma equipe, e quando nós falamos alguns assuntos, alguns deles não são adequados de serem divulgados, né? Acusações, calúnias, difamações, a ofensa da honra da pessoa, da dignidade da pessoa, na verdade, da reputação da pessoa, quando eu falo de difamação, injúria, isso tudo pode caracterizar numa conversa de WhatsApp. Doutora, vou pegar o ganchinho do Paulo. No WhatsApp eu posso bloquear, né? Colocar só administrador que seja eu, para mandar os avisos, né? Ou não? Muito importante essa observação, Cláudio, porque é justamente o que nosso escritório recomenda aos nossos síndicos. Você que é síndico, Sim. sabe que quando algo ferve no condomínio, as pessoas começam a bombar naquele grupo que está aberto. E se o grupo está fechado somente para administradores, que geralmente é o síndico ou o subsíndico, quando há previsão na convenção que tenha um subsíndico ou mesmo um conselheiro e tal, a coisa fica mais controlada. Mas quando está o grupo aberto e surge algum assunto, é complicado. Ninguém dorme. Ali é complicado, pode surgir todo tipo de informação inadequada e até, como eu disse, algum tipo de palavreado inadequado que venha a configurar algum crime contra a honra. Por exemplo, que a gente observa bastante, dizer que o síndico roubou o condomínio. Quando coloca-se... Isso é um grande problema mesmo. E quando divulga-se isso, por exemplo, eu tenho o Paulo no meu WhatsApp, ele é conselheiro, e eu também sou. Eu falo, olha, o síndico André está roubando o condomínio. Estou dizendo que ele está fazendo uma ação, um fato que eu não tenho certeza. E roubar é crime. É um dos artigos do Código Penal. Então, aí eu já tenho uma configuração de calúnia. Que vai acontecer? Eu vou ter que provar se isso for divulgado para outros grupos, se isso for divulgado, o André divulga para o Cláudio, que o Cláudio divulga para o fulano, e chega aos ouvidos do síndico, né? E chega aquela informação do síndico que está sendo divulgada esta calúnia. Aí configura-se já um tipo de crime que pode ser, inclusive, punido, previsto pelo nosso Código Penal. Doutora, quem está presidindo hoje é o Paulo. Pode ficar à vontade. Qual o tipo de mais assim que a senhora já pegou assim no WhatsApp assim um extremo de palavras? Assim, não precisa nem falar, só algumas Coisas pinceladas. difíceis. Xingamentos são caracterizados em injúrias, né? As difamações pode ser também o xingamento é um adjetivo, né? Um adjetivo pejorativo. Pode ser também difamação. A síndica está ali trazendo pessoas inadequadas para o condomínio. O famoso baixo calão, né? Vamos dizer assim. Sim. A condômina X leva bastante clientes para o apartamento dela. Pode ser até verdade, mas ali você está difamando a pessoa. Você está colocando ali uma desonra para ela, né? Você está trabalhando uma informação da reputação, que diz respeito à reputação dela. Seja verdade ou não, isto sendo divulgado, já caracteriza crime de difamação. Porque eu estou falando que ela está fazendo uma ação, e essa ação é desonrosa, né? Fere a reputação. E ferindo a reputação, ela tem todo o direito depois de ir à justiça e considerar que foi feita uma difamação dentro do condomínio. Tá. Eu queria uma opinião da doutora, que nem eu não participo de grupo de WhatsApp de condomínio, de nenhum condomínio que eu administro. Eu faço um grupo, eu sou administrador, e tiver que mandar comunicado, eu mando comunicado e tudo mais. Grupo de WhatsApp eu não participo. E mesmo assim, tem muitos condôminos que gostam muito de mim, e quando começam a falar mal de mim, tem muitos que tomam as dores, exatamente, ficam me mandando, né? Não é desse jeito, vai lá e conversa. Só que eu também deixo meu WhatsApp disponível para todos os condôminos. Todos os condôminos que entram, eu falo, meu número do WhatsApp é esse, qualquer coisa pode mandar no particular. O que a doutora acha?
eu devo participar desses grupos de WhatsApp onde todo mundo fala ou não? Melhor eu ficar reservado só no meu grupo administrativo que eu administro? Eu devolvo essa pergunta para você. Você tem disponibilidade para atender todos os seus grupos de WhatsApp junto aos seus condomínios? Não, infelizmente não. Você já respondeu. Porque é muita mensagem que às vezes não tem nada de útil. Sim. Os condôminos, eles começam a misturar um grupo de condomínio. Eu estou vendendo uma geladeira, o cachorro da vizinha está latindo, eu não consigo são relações dormir. saudáveis, né? Exatamente. Só que você estando ali, é aquela questão, você está sabendo de algum fato. Se ocorrer alguma coisa, você está ali dentro do grupo e está ciente. Sim. Depois você não pode alegar, ocorrendo um problema maior de escala jurídica, que você não sabia, porque você está no grupo. Né? Até provar que nariz de porco não é tomada, aí vai um tempo. Então, nesse sentido, é bom, e pelo menos assim, o nosso escritório, eu vou dar o exemplo do nosso escritório. A gente tem um atendimento de WhatsApp para filtrar. A gente filtra as demandas, mas a nossa comunicação prioritariamente é toda em e-mail. Por quê? Porque a gente encontrou nisso uma forma de diálogo célere, não passam de 24 horas as nossas respostas, e os condôminos respeitam aquele trâmite, né? Porque a gente trabalha com cobrança, você sabe disso, inadimplentes às vezes dão um pouquinho de trabalho no sentido de que querem resolver a sua demanda, e às vezes tem ações de execuções de créditos condominiais, isso acontece, é muito simples nos condomínios de acontecer. E a gente encontrou dessa forma para tornar algo mais formal. Se tem alguma reclamação do síndico, se tem algo que ele queira falar, ele tem o nosso WhatsApp profissional também, ele tem esse canal conosco, e a gente trata ali das relações de uma forma que possamos resolver o mais breve possível e da melhor forma possível. Sim. Porque o WhatsApp, e por que eu estou explicando isso? O WhatsApp ele tem esse caráter mais informal. E quando você quer algo mais informal, você utiliza um canal mais informal. Sim. Se você quer algo mais formal, você utiliza um canal mais formal. Uhum. Então, neste sentido, a gente recomenda que os síndicos estejam com os grupos administrativos em todos os condomínios que eles têm. Coloquem ali o horário de atendimento que está disponível, inclusive as visitas que fazem aos condomínios, aliás, as visitas que eles se propõem a fazer nos condomínios, os dias, os horários que eles estarão de plantão. E aí a coisa fica mais organizada e há mais respeito. O respeito é conquistado, ele é gradualmente conquistado e a ordem no condomínio é necessária, até porque a gente tem uma questão chamada violência, briga. Você sabe que a gente tem algumas leis, legislações que falam sobre, aliás, que administram, né, que regram sobre violências domésticas e familiar. E isso também recaiu no condomínio, desde a pandemia. E desde a pandemia a gente teve que se organizar também para recepcionar. Os síndicos, eles têm que recepcionar quando chega até eles esse tipo de demanda. Uhum. E aí para recepcionar eles não podem só simplesmente printar a tela. Olha, o condômino do 22 falou que a condômina do 23 está brigando com o marido e vice-versa. O marido está brigando com a esposa e está tendo quebra-pau. Você não pode simplesmente printar isso e levar para a polícia. Sim, tem que ter provas concretas. Você tem que ter provas. Exatamente. Você tem que ter um formulário pronto para enviar para o teu condômino e falar assim, preenche. É Mas isso. se está acontecendo agora, liga para o 190. Se junta, liga para o 190. Agora, já aconteceu, precisa provar o que aconteceu. Se chegou até você a denúncia, você não pode simplesmente colocar debaixo do tapete. Você vai ter que filtrar isso de uma forma que conduza até a autoridade policial a forma correta, com provas, né? Comprovando que aquilo aconteceu, até porque a gente sabe que existe má fé também nos condomínios. São pessoas, somos todos pessoas. Então, às vezes, tem alguma intriga entre o do 22 e o 23 e difama de alguma forma, né? Que é um tipo de difamação, dizer que um está brigando com o outro e tal. Enfim, tudo é cuidado, ordem e organização dentro do condomínio. Doutora, uma parte importante, Paulo, Cláudio também, eu vejo nesse caminho, né? A gente está falando da questão de vazamento de dados, né? Foi um primeiro ponto aí. Hoje a gente tem que lembrar que tem a LGPD, ela também entra pela lei para os condomínios, sim, né? Sim. E nesses casos de conflitos, né? Como a gente fala, via WhatsApp, claramente a gente sabe que o e-mail é a ferramenta principal e mais segura
de formalizar, né, uma reclamação ou uma solicitação que seja, né? Mas o síndico também, hoje, ele pode trazer ao grupo de trabalho dele o mediador também, né? O mediador de conflito, ou o próprio síndico, doutor, ele pode ser um mediador de conflito nesse espaço de tempo. Não. Seria uma outra esfera Não, que deveria... definitivamente não. Né? Para casos assim, não precisa ir para uma delegacia, vamos tentar resolver de uma forma mediadora isso? Sim, você diz administrando o conflito ali enquanto ele ocorre dentro do condomínio. Exato. Isso sim, porque é um trabalho também do síndico, ele é gestor, administrador, ele lida com conflitos e para lidar com conflitos exige uma comunicação, Sim. de preferência não violenta. Exatamente. Sim, Então, sem dúvida. neste sentido, você já trabalha com um grupo já de atendimento de crise. Eu falo bastante nas minhas palestras que o síndico ele não deve esperar acontecer. Ele tem que estar preparado para o que vem, porque nós lidamos com pessoas. Pessoas são Exatamente, imprevisíveis. exatamente. O fator de pessoas, vocês que sabem da área de segurança, a imprevisibilidade é um fator da segurança. Você, às vezes, Exatamente. Sem tem coisas dúvida. imprevisíveis. E, neste sentido, o síndico ele tem que estar antenado, observar que coletividade é aquela. Você que tem muitos condomínios, sabe que você vai num condomínio, por exemplo, que tem duas torres, A e B. A torre A é de um jeito, a torre B é totalmente diferente. Exatamente. Tem muito Mesmo condomínio. Porque tem as Acontece. especificidades de cada coletividade. E observando isso de forma diagnóstica, o próprio síndico pode trabalhar já com um grupo de trabalho de gerenciamento de crise. Ou seja, vai acontecer algum conflito entre moradores, briga de assembleias, aconteceu alguma coisa, não espera acontecer. Já tenha ali um grupo preparado junto ao seu conselheiro, um condômino, um subsíndico, você. As pessoas já sabem o que fazer. E o fator imprevisibilidade já é eliminado. Né? Porque o já melhor sabe-se caminho. o que fazer numa briga, já sabe-se o que fazer em caso de violência doméstica, já sabe-se o que fazer numa assembleia quando sai do controle. É, Exatamente. E um exemplo que estava no condomínio e gerava muitos conflitos é com relação ao livro de ocorrência que fica na portaria. Ixi, esse livro vai ao encontro da tua pergunta. Olha, É, houve uma... Então, dados. então Meu o que Deus, é um terror esse teve livro. muita, estão reclamando que você fez barulho assim. Ele vai na portaria, empresta o livro que eu vou fazer uma ocorrência. Mas ele não vai ver a ocorrência, ele fica folhando quem reclamou dele. Então, em alguns condomínios, eu eliminei esse livro. Perfeito. E eu fiz um relatório, um relatório de ocorrência. Uhum. Cada um o condômino que vai fazer uma reclamação, ele tira uma folha de ocorrência. Ele leva para a casa dele, ele escreve o que tem que escrever, ele passa para mim, eu tiro as informações de quem fez a reclamação e só mando o histórico do ocorrido. Sim. Entendeu? Para evitar esse Pra tipo de esconder os conflito. dados também. Exatamente, porque dava muito importância dos dados. conflito. A omissão dos dados nesse sentido é para que não haja também um outro tipo de conflito. Exatamente. Retaliação, né? Pode As retaliação. pessoas Isso. que já se desencontram ali, o diálogo é bem truncado, e aí você já tem essa possibilidade de colocar um relatório em que as pessoas não saibam exatamente quem está foi, reclamando né? e de quem. Foi a unidade. Porque às Para vezes poder acontece... filtrar a informação útil, que é a reclamação em si, e não propriamente quem é o reclamador e de quem está reclamando. Aliás, quem é o reclamante e de quem está reclamando, porque também reclamado. é uma base da mediação de conflitos. Você foca no problema e não nas pessoas. Sim. Eu tenho um caso, inclusive, eu morei em apartamento, né? E tivemos um problema que roubaram o livro da portaria. Deram graças a Deus, né? Roubaram o livro e roubaram o livro das correspondências. Também havia um livro de correspondências, quando eu recebia. Né? Roubaram os livros. Eu falei, como isso? Como que rouba um livro de ocorrência, um livro de correspondência num condomínio? Mas isso aconteceu de fato. A gente recomenda Sim.
como consultoria jurídica, o nosso escritório presta consultoria para condomínios, para síndicos. Quando o síndico pergunta para a gente, doutora, tira ou não o livro? Pelo amor de Deus, o que esse livro está fazendo aí ainda? Cria um formulário, a coisa mais simples hoje em dia é criar um formulário Google. Mas é também, Você doutora, passa o link para a pessoa, fica tudo em sigilo, você observa quem Com está total reclamando de segurança. quem. O síndico vai de uma forma muito singela, de uma forma muito sutil, observar o que está acontecendo, não é bater na porta e falar, e aí, o que está acontecendo? Exatamente. Já é um outro tipo de invasão. Exatamente. doutora, e também pode registrar também por tudo por via e-mail, não pode? E-mail É a também. melhor Às coisa, vezes, não é? E-mail é bom, mas é que o formulário ele te dá uma possibilidade de você juntar os dados num local só. Você tem os dados ali disponíveis. Isso de todos os seus condomínios. Você consegue, né, digamos, agora me fugiu a palavra, organizar os dados de uma forma que você saiba de onde veio, qual condomínio, qual unidade, o e-mail. Um filtro, Então, né? informações, Filtro, né? informações válidas, firmes, em que eu não fique caçando, mas o que aconteceu, entendeu? Que a pessoa já saiba o que está fazendo e que a reclamação de fato seja uma reclamação. E não um comentário porque ela não gosta do vizinho dela, entendeu? Aquela coisa meio fofoqueira, Exatamente. meio deselegante. Então, eu recomendo Aí, que tire o livro. E com relação a esse livro, às vezes o que acontecia muito era quem reclamou, e o que acontece? Ele pega o elevador com a pessoa que ele foi lá e reclamou, a pessoa já sabe que foi ele, então, quer dizer, fica aquele clima meio hostil dentro do elevador, não tem mais, poderia até ser amizade, acaba perdendo a amizade, que nem, ó, vou reclamar do meu amigo, ele é meu amigo, mas não fala que fui eu. Falei, não, ninguém vai ficar sabendo da tua reclamação. E às vezes, muitas vezes, quando eu recebo alguma reclamação, eu chamo o condômino para a sala para a gente conversar, para conversar sobre essa reclamação, entendeu? Senão eu mando o WhatsApp para ele no particular dele, ó, aconteceu isso, 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 procede, não procede, ó, toma cuidado, porque pode ser que você não percebeu, mas você está incomodando alguém. Porque depois da pandemia, que muita gente está trabalhando home office, está muito complicado. Qualquer tipo de barulho hoje em dia, ó, estou trabalhando, estou em reunião, entre em contato com o morador, aí o morador fala, eu não estou fazendo barulho. Aí como é que você vai comprovar? Você vai entrar dentro do apartamento da pessoa para ver se ela está fazendo barulho? Não, é complicado. Depois da pandemia ficou muito complicado em condomínio. Sim. Sim, e o fato também do livro estar ali disponível, ele alimenta um tipo de digamos assim, intrigas, fofocas, contendas, perpetua um assunto sendo o mesmo assunto. Às vezes aquele mesmo condomínio já levou multa, leva de novo, faz questão de levar, não está nem aí. Você sabe que existe também. Existe bastante. Existe bastante. Então, é bem difícil. Então, quando você tem um canal mais sigiloso, um canal que só você vai ter, digamos, acesso, ou às vezes até um canal por meio da administradora, hoje tem bastante, né? A própria administradora disponibiliza para que o próprio condômino faça essa reclamação no canal da administradora. Ou mesmo, eu conheço uma administradora que fez um canal próprio para violências, para que ela recepcionasse reclamações de violências domésticas. Foi uma iniciativa muito boa. Então, todos esses canais que sejam próprios para alguma coisa é muito melhor, né? Com uma finalidade é muito melhor do que um livro disposto que todo mundo pode folhear, ler, intrigar, fofocar e tudo mais. Doutora, eu queria fazer uma pergunta para a senhora, referente à mediação que hoje a GCM está fazendo, que eu assisti o Profissão Repórter hoje de manhã, no YouTube, tá, gente? E eles estão fazendo muito isso. Até o comandante da nossa área, o inspetor Lima, ele também está levando esses casos para mediação. Isso ajuda também, desafoga um pouco também a parte jurídica? Depende do direito, se é um direito disponível e passível de mediação. Por exemplo, me ajude com um exemplo, síndico. Agora. Quero tirar um vizinho que mora do meu lado e ele não mora mais ali, algum nesse sentido, assim. Eu creio assim. Geralmente procuram vias judiciais. Exatamente. Mas o que pode ser feito
dentro O exemplo do da planta condomínio. pode ser um exemplo Mais básico, né? O meu vizinho, eu moro de frente para o meu vizinho tem um pé de comigo ninguém pode. Vou citar esse exemplo. Eu não gosto de comigo ninguém pode. Eu não quero que o meu vizinho tenha, porque isso daí me faz mal. Então eu começo a criar um conflito por conta da planta do meu vizinho, que é meu vizinho de frente, no mesmo andar que eu. Os conflitos eles são escalonados, né? Eu- Nunca é aquela coisa já gigantesca. Exato. Começou pela planta, aí brigou, aí entrou ação judicial, aí tenta ali mediar aquele conflito, mas o síndico já tem um determinado tempo e momento que não é mais da competência Da do alçada síndico. dele, exatamente. Não dá para ser mais. É esfera jurídica. Justamente porque, não, além do jurídico, passível de um mediador imparcial. Por quê? Dependendo do direito disponível. Sim. Porque ele tem a parcialidade de observar aquele conflito, né, reiterado. Então, para ele já é algo que possa ser que ele penda para algum lado e outro. Ele não vai fazer o trabalho de mediador se isso estiver dentro de uma câmara, se estiver dentro de um sejusc, se estiver dentro de algum local que tenha que mediar, não vai ser ele. Ele pode estar lá presente pelo condomínio, porque quando processa-se, às vezes processa o condomínio. Só que brigas entre vizinhos é passível, né? É passível de ser mediado, que no caso não estará junto ao síndico ou ao condomínio. É uma mediação entre vizinhos, né? Vamos dizer, uma ação entre vizinhos. Sim. Ali. E aí é A o boa é o bom vizinhança, né? senso, seria o bom Boa senso. vizinhança. Depende, Paulo. Será? Depende. Eu fiz uma palestra em Brasília, e aí a minha palestra era sobre violência doméstica familiar e conflitos. E aí o Aldo, que é o organizador deste evento lá em Brasília, chama-se Una Síndico, que vai ter agora em setembro. Ele falou assim, fala sobre esse assunto. Eu falei, legal, eu vou falar sobre esse assunto. Aí me veio bom senso. Mas peraí, o que é bom senso para mim? É o mesmo para você? Não, É o mesmo para você? De forma E para alguma. você, Cláudio? não é mesmo. Bom senso não é senso comum. É verdade. Exatamente. Não é. Tem gente que tem e tem gente que que não não tem. tem. Tem o pavio curto. Pronto. E ainda o síndico fala, tenha bom senso. E eu fico, É porque O comum que o bom senso pra ele é essa bom pessoa não tem perguntar. filtro. Não tem. Essa pessoa não É. tem filtro. eu Porque pergunto, e aí pergunta dentro- pra ele o que é bom senso. dentro da unidade, a pessoa ela tem todo o direito de usufruir a unidade dela, desde que não esteja prejudicando o seu vizinho de baixo, de cima ou do lado. Entendeu? Que nem às vezes tem muita gente que eu recebo. Eu já percebi, o pessoal na hora de limpar usa um excesso de cândida. Acho que deve ter PET, algum tipo de PET. Na hora que vai lavar a sacada, encharca de cândida. Só que o que acontece? O odor não fica no apartamento dela, ou vai para cima ou vai para baixo. Então aí você chama a pessoa para, não, mas eu uso pouco. Mas qual o pouco que você usa, gente? Você sabe, Paulo, que você tocou num assunto muito interessante. De vez em quando eu visito minha sogra e quando eu vou lá no apartamento, tá um cheiro de cândida. A pessoa não tá, que está na unidade não já se acostumou. Aí eu falei, você tá sentindo cheiro de cândida? Ela não tem mais olfato. Perdeu-se. Perdeu. Perdeu-se. Ela não sente o quão forte está o cheiro de cândida. Exatamente. E acontece. E tem pessoas também que pode acontecer que não sintam mais ou que estão tão acostumadas ou que amam o cheiro de cândida. Eu Existe sou também alérgico cheiro de à cândida. Se limpeza. cheira a cândida perto Tem de gente mim, que ama eu cheiro de morro. limpeza. Eu morro. Então, a cândida tá ligada a isso, né? Sim. O cloro e tal. E aí é sempre bom, pelo menos, é um olhar que a gente tem sobre esta questão dos conflitos, briga entre vizinhos, problemas, dificuldades. A gente sempre fala para o síndico, pergunta antes e tenta se conectar e ter relações interpessoais no condomínio. Geralmente, aquele problema, aquela condição reiterada, aquela briga reiterada, aquela confusão reiterada, aquela reclamação permanente na Assembleia em assuntos gerais, tem um porquê. Tem um início, tem uma origem. Procura se aproximar, porque às vezes as pessoas, elas trazem origens, inclusive, de problemas que não eram da sua gestão.
Sim. que elas tiveram de gestão deve acontecer passada. muito. Já veio anterior. E ali fica aquela guerra, aquele diálogo truncado que dificulta de termos uma convivência saudável dentro do condomínio. E fora que as pessoas não se conversam no condomínio. É impressionante. Exatamente. Não conhece nem o vizinho do lado, né? Não. É Qual é difícil, bom? né? E aquele bom. velho ditado, né? O teu parente mais próximo é o teu vizinho numa situação, né? É, Sim, verdade. Paulo, Você e corre. eu vou Exatamente. trazer aqui, se me permitem, Sim. uma passagem bíblica. Eu sou cristã, creio na Bíblia. E tem uma passagem bíblica em 2 Reis 4, que a mulher, ela está com dívidas grandes. E os credores batem na porta dela, para levar os filhos delas. Tem todo um contexto histórico, social, Sim. com a Bíblia daquele tempo, daquela época, junto àquele povo. E ela fica desesperada. E o profeta Eliseu fala, pega todas as tuas vasilhas, bate na porta dos teus vizinhos e enche de azeite. Que quer dizer o seguinte, se ela não tivesse vizinhos Como ela quem ajuda bem ela? relacionada, relacionados. ela teria o azeite para vender depois? Porque ao final, vende o azeite, Pra paga pagar a tua as dívida dívidas. e vive do resto. Sim, Exatamente. Se ela não tivesse vizinhos amigos, gente, Como seria? Exatamente. é um ensinamento. Exatamente. Seria. Mas tem um ponto, Paulo, tem um ponto, Cláudia, doutora, que eu falo que é o princípio dos condomínios, né? Vamos ver se é o mesmo que o meu. Todo mundo que entra num condomínio, tá lá escrito regras do condomínio. Quem segue essas regras? Já vá com o estatuto, ó, Não, tá aqui, tá ó. lá, tem regras. Quem lê, Né? Quem lê essas regras, né? quem se apropria, é muito interessante seu comentário, André. Quem se apropria e tem senso de pertencimento em condomínio. Exatamente. Senso Que eu de posso, que eu não posso. coletividade. Eu pertenço a esse condomínio, portanto não sujo o condomínio. Portanto, eu respeito os equipamentos do condomínio. Portanto, eu respeito as áreas comuns do condomínio. Eu respeito os funcionários do condomínio. Eu respeito o administrador do condomínio. Eu respeito o síndico do condomínio. Porque é um senso de pertencimento daquela coletividade e que aquilo é comum a todos. E ninguém lê. E é um documento documento, importantíssimo, importante. como lei de uma empresa. Eu, Uma empresa rege regras. Quando ela contrata um funcionário, olha, nós temos um regimento dentro da nossa Sim. empresa que você assina, Tem você que seguir concorda com o ainda. regimento. O condomínio se pauta também no regimento, né, cada condomínio, para que tenha o convívio da boa vizinhança. Mas ninguém lê aquele material. Doutora, E tem aproveitando, questão também. aproveitando o gancho do André também, Sim. tem muitos condomínios que o regimento já é antigo, né? Não é atualizado também, né? Bastante. Tem esse problema também, né, Paulo? Bastante. Ô, Cláudio, muito. meu professor de Direito de Processo Civil, Dr. João Paulo, um abraço, João Paulo Rossi, que também é da área do condomínio, é do Secov, já foi do Secov. Ele fala uma frase que é espetacular. A humanidade corre atrás, a humanidade progride velozmente e o direito é uma tartaruga que tenta acompanhar esta humanidade É verdade. que é muito, que tem um progresso, digamos assim, veloz. E hoje, com as IAs da vida, com as tecnologias da vida, Sim. com a inteligência artificial, tem sido cada vez mais veloz alguns progressos. Outros ainda estamos, digamos, estagnados. Mas nesse sentido, o condomínio ele é um mini mundo. Acho que eu gosto de chamar de uma cidade. E o síndico um prefeito, porque ele também precisa fazer política. Não vamos mentir aqui, Sim, dizendo claro. que o síndico tem que ser técnico, administrativo, tem que entender de contas e tudo mais, e só. Não. Ele tem que sim ter relacionamento interpessoal com o condômino, a fim de compreender as demandas daquele condomínio. Neste sentido, o regimento interno tem que acompanhar aquela coletividade, Sim. aquela cidade. Sim. A convenção tem que estar atualizada. A gente está trabalhando com algumas convenções no momento, que isso também é um trabalho jurídico. E a gente tem fases, né? O nosso trabalho é faseado. A gente desenvolveu um método que há algumas fases para poder chegar ao produto final da convenção. Por quê? Porque a gente tem a convenção e tem a aprovação da convenção.
E tem as alterações que têm que ser aprovadas. Sim. E todo o resto e todo o trâmite é bem complexa a área de convenção, para a gente elaborar, estar tudo dentro de acordo com a legislação vigente e também que aquilo que foi pedido para ser alterado não fira a legislação vigente. Exatamente. E aí, neste sentido, regimento, convenção, tem que ser atualizados. Você tem lá um público que já está com biometria para entrar, facial para entrar no condomínio, é tudo high-tech, tem um telão dentro do elevador inteligente. Aí você tem uma convenção de 1960. Putz, É, aí existe, já existe. tem. Isso mesmo. Existe. Existe. Vai, Meu aproveitando, Deus, como? Existe. doutor, há quanto... Desculpe. O síndico chega e fala, vamos atualizar. Gente, já era, passou, já foi. Tem já que passou. A convenção tem que estar juntinho com a cidade que você administra. E há quanto tempo tem que fazer essa manutenção? Ela tem que contemplar aquilo que aquela coletividade está pedindo. 4 anos, 2 anos? Não, eu não falo em anos. Eu falo no sentido de que, por exemplo, aquela Teve coletividade está alterações de pedindo normas. que tenha área pet. Isso. Todo mundo tem cachorro e não tem área pet. E no regimento Ao não tem. contrário, está escrito que na convenção é proibido, né? As antigas era assim. Que Proibido proibir animais pet. de estimação. Proibido. O que você faz? Você manda todo mundo embora do condomínio, certo? Hoje É um sim. pro- é um Hoje problema. Vai embora É um desse problema. condomínio porque ele não aceita animais. É, exatamente. Tem essa, né? Ok. É Imagina. que eu Você falo. faz o quê? Você se organiza para administrar aquele condomínio de uma forma que a convenção vai acompanhar a demanda do público. É. A demanda da sua coletividade. Exatamente. E Estou que dando um eu exemplo falo, assim, simples, né? Porque os pets têm sido os nossos amores. com certeza. E aí, Sim. eu tenho um pet, Sim. amo demais. E a gente sabe que os novos condomínios têm contemplado a área pet, têm contemplado, inclusive, tipo um playground para pets. Pra pets, Já fui em sim. condomínio Tem que tinha um muitos condomínios, se não playground. tem área pet, eles não Não- ficam no não condomínio. ficam. Não ficam. É, Não importante. ficam. Hoje em dia tá assim. Justamente- Tem área justamente pet? por Não, isso. não tem. Ah, então não quero. Mas, e Paulo, mas assim, e aquele espaço, um exemplo, tamanho dessa mesa que a gente estamos aqui, há a possibilidade de montar um mini pet assim? Olha, hoje em dia, nos condomínios antigos é muito difícil. Porque o condomínio de 20, 30 anos atrás, você não tinha tanto espaço na área comum. Entendeu? Era mais as torres, a entrada, uma quadra, um playground e mais nada. Você não tem tanto espaço. Hoje em dia, o que acontece? Nós temos um grande problema com relação a veículos. As vagas hoje, elas são minúsculas, só que os automóveis cada vez mais estão maiores. Então, eles dão preferência a colocar mais vagas de carros, no veículos, no condomínio, do que ter área de lazer. E Entendeu? outra que eu estou vendo também, acho que na região do Jardim São Paulo, né? Tem alguns empreendimentos agora, está virando estúdio. A pessoa compra, acho que Sim. 25 metros É quadrados, pequeno. é 30 metros quadrados. Isso. E aí, quando você vai ver, não cabe um tanque, coisas... Fora Olha, você não olha, doutor, quando você entra. Olha, Eu doutora... vivi Você 3 entra anos nisso. em um estúdio de 30 metros. Sim, é possível. You can. Vocês conseguem. É possível. Só que Você é aquela tem que se questão. adaptar. Você tem que adaptar. São É. móveis planejados. Sim, Eu vou, sim. eu vou entrar no meu direito de fala, aí, que eu entrei num estúdio desses, e como nós temos um corpo avantajado, né, eu vi uma coisa assim que falei, eu não tenho condições físicas, porque eu olhei a porta do banheiro e o tamanho do box. Eu fui conhecer, falei, não passo na porta do banheiro e não consigo usar o box, porque é uma coisa assim, tudo absurdamente minúsculo. pequeno. Hoje em dia é Vou tudo entrar minúsculo. na área imobiliária. Tem alguma reclamação plausível que vocês estão falando? Eu disse que morei 3 anos. Sim. Né, foi um tempo da minha vida que, obviamente, solteira, consegui morar 3 anos em um condomínio que eram apartamentos de 30 metros. No entanto, quando a gente observa as nossas necessidades e observa as plantas que eram dos apartamentos mais de décadas passadas, eram bem mais generosos. Sim, Sem muito dúvida. Sem dúvida. espaçoso. Bem mais generosos, salas amplas, locais arejados, banheiros generosos. Um Isso é uma espaço de reclamação convivência plausível. Sim. favorável, né? Sim, Que hoje não sim. existe Hoje mais. Existem alguns estudos para poder verificar, de acordo com o bairro, a demanda que está ali necessitada de
apartamentos tipo um dormitório ou 2, enfim. Mas eles têm sido, sim, Menores. desprovidos de Menores. box, né? Tá E menor. padrão, eu falo uma coisa básica, padrão de porta. Deixa eu... Né? Bom, É um problema sério. tem uma... Queria agradecer aqui a Márcia. Ela está perguntando para a senhora, doutora, a nossa munícipe, o síndico pode impor um horário específico para o uso do espaço de pet? Vou repetir. O síndico pode impor um horário específico para usar o espaço pet? Depende. Possa ser que o condomínio esteja um pouco desregrado com relação à limpeza daquele espaço pet. Possa ser que ao lado tenha um outro tipo de atividade. Depende. Se ela puder ser um pouco mais específica, o regramento pode acontecer. O que não pode ocorrer é a proibição. É a proibição. O correto seria esse síndico colocar, se ele está colocando horários restritos, aprovado em assembleia. Faz uma assembleia, inclui essa pauta e os condôminos, os proprietários que vão decidir qual horário. Ela não colocou, né? Se ele aprovou em assembleia, se ele proibiu de uma vez. Então, se ele proibiu sem a assembleia, ele está sendo incoerente. Ele não pode fazer isso. Ele tem que ter aprovação de todos para poder falar se pode ou não pode. Agora, duas coisinhas, dois Provavelmente assuntos. ele proibiu, geralmente, quando um síndico coloca uma questão de regramento, não sei se a palavra certa é proibir, e sim regrou, né? Ele regrou o horário para estar no espaço pet. Geralmente é por conta da limpeza. Ou porque tem um playground do lado que é para crianças, ele possa ser que o trânsito fique um pouco mais difícil. Enfim, geralmente é algo assim. Né? Mas a gente recomenda que tudo seja sempre bem conversado e, obviamente, tem assembleia para isso. Um assunto que eu acho que é um assunto que gera muito conflitos no condomínio, que eu recebo muitas mensagens. Vamos ver se a doutora pode dar uma sugestão com relação a fumante dentro da unidade. Isso é muito bom. Meu vizinho fuma demais, o cheiro do cigarro, a fumaça do cigarro está subindo na minha sacada. Existe lei para ambientes públicos, né? A gente sabe públicos, que tem, exatamente. Para público, sim, mas que nem... Ele fuma dentro da unidade dentro da unidade dele. Ele tá exercendo o uso direito de uso da unidade. Da unidade dele, é que eu falo. Eu não posso, não tenho o que se fazer. Porque ele está dentro da unidade dele, dentro do espaço que permite, e lá ele pode fumar quantas vezes ele quiser por dia. O máximo que você pode fazer é uma campanha. Exatamente, é o que a gente faz, né? Que não é descartável. É isso. Mas eu tenho um ponto nisso, eu vi esse tema, e tem aqui dentro da cidade de São Paulo, né, que a varanda do apartamento, quando você constrói um prédio, né, existe uma lei dentro do município, né, que a varanda é considerada uma área fria, né? E essa área fria, ela está na metragem, mas ela não conta diretamente como parte do imóvel, porém, é uma parte de contemplação do condomínio. Isso eu já ouvi, né, dessa forma. Por ser uma parte de contemplação do condomínio, aí a pessoa fuma na varanda, mas ela foi contemplada. Isso também dá o direito a ela de fumar à vontade ali naquele espaço? Então, é que às vezes quando acontece esse tipo de situação, que eu tento conversar com os condôminos que estão fazendo isso? Na varanda você não pode, porque até é área coberta. E na lei diz que você não pode fumar em área coberta, tem que ser área livre. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fumar dentro da minha unidade. Bom, se você fumar dentro da tua unidade, que não seja na sacada, eu não posso fazer nada. Entendeu? Mas existe esse tipo de preocupação que hoje em dia que está dando muita confusão, muita mensagens dentro no grupo de WhatsApp com relação a fumantes. Interessante, Paulo. Demais. É um tema que foi colocado aqui. Eu tenho um outro tema que aí eu quero trazer aqui, que é um tema que nos procuram na nossa unidade contábil, né? Nós temos hoje peritos que atuam com a gente. Isso gera justamente para o síndico, né? Que é a famosa auditoria condominial, né? Isso está sendo, ultimamente, até uma procura, um espaço de procura maior, porque
o que acontece? Auditoria condominial. Um grupo de moradores determina que aquele síndico está fazendo algo que não condiz de acordo com as finanças do condomínio. Eu tive um caso lá que uma síndica, um caso na Zona Leste, inclusive, né? A síndica instalou câmeras de segurança, a síndica, ela não fez. Claramente, câmera de segurança é permitido, mas você tem que fazer Os orçamentos, os orçamentos, 3 orçamentos, você tem que fazer uma reunião. Os moradores foram questioná-la, porque olha, você fez isso, mas você não fez uma assembleia livre e para espontânea perguntar vontade. se a gente... E hoje as assembleias têm algumas em formatos digitais, né? Que com a pandemia isso aconteceu Assembleia muito, virtual. aconteceu a assembleia digital. E aí, um caso interessante. A síndica, aqueles moradores que ela não, que foram contra ela ter feito algo sem uma prévia, sem uma assembleia, quando entram nas reuniões sequenciais aí ao longo, não, esses moradores foram. Então ela desliga esses moradores da reunião condominial, e isso gera um estresse, né? E aí esses moradores, viu, doutora? Eles buscam, peraí, essa síndica está fazendo sem aprovação da gente, derruba a gente na live da Assembleia, e então a gente propõe que seja um grupo de moradores se reúne, monta uma Assembleia e propõe uma auditoria condominial que aí envolve um perito contábil para que ele faça todo o levantamento daquelas contas para saber se realmente o que ela está fazendo com a saúde financeira daquele condomínio, entendeu? Estando inadimplente, e ainda observar-se caso a caso, de acordo com a inadimplência ali daquele condomínio, ela está cerceando o direito de votar e ser votado do condomínio. Exatamente. Esse cerceamento, inclusive, cabe ação judicial. Sim. Porque a Assembleia, estando em espaço virtual ou não, é um ambiente de espaço de decisões coletivas. Exatamente. Então, a pauta é muito importante. Quando faz-se a convocação e coloca-se em pauta algum assunto, aquele assunto também, se não estiver contemplado da forma correta, com o verbo correto, também é passível de anulação. Então, tudo isso tem que ser observado. Quanto à auditoria, eu acredito que é uma onda que tem acontecido, viu, André? A gente está com 2 casos bem semelhantes aos seus, Imagina. em que o síndico profissional entrou, o síndico anterior saiu e instalaram uma auditoria condominial. É uma procura que a gente tem assim... Para poder com ver o que bastante é que aquele elevação, síndico inclusive. fez e tudo mais. Em outro, a gente foi, nós estávamos em uma assembleia, inclusive na Zona Leste, e porque queriam, naquele momento, instaurar uma votação para colocar uma auditoria do trabalho do síndico ali. Sem uma fundamentação e sem estar o assunto em pauta, algo assim Uma que a gente assembleia. não tinha como deixar passar. Então, tudo isso deve ser observado. E qual o sentido da auditoria? Exatamente para quê? Geralmente... Não. Eu sei para que serve. Sim, Agora, sim. o objetivo daqueles que estão propondo. Geralmente eles querem saber o que o síndico está fazendo com as finanças do condomínio. Só Se que ele às está fazendo vezes certo ele ou vai- errado, Fazendo né? certo ou É errado. que às vezes o né? condomínio, financeiramente falando, não estando saudável, ele vai pagar mais pela auditoria Mais do que pela propriamente auditoria que do que o- supostamente Exatamente. o síndico está furtando, roubando. Exatamente. No meu né? caso, um exemplo, né? Eu em todos os condomínios que eu trabalho, o que acontece? Se tem alguma obra, valor elevado, eu não aprovo sozinho. Reunião mensal com os conselheiros, ó, a obra é essa, vocês estão de acordo, orçamentos são esses, qual que vocês escolhem? Divide o problema. Você está tirando a responsabilidade sobre você, entendeu? Porque tem mais gente sabendo, nós vamos fazer uma obra, o valor é tanto, vai ser com a empresa tal, entendeu? Porque você evita esse tipo de conflito. dúvida, de conflito.
Porque você sendo transparente, você não vai ter. Quem vai duvidar? Ó, você está com dúvida? A pasta virtual está aqui, você quer a pasta física está aqui. Vamos sentar, vamos conversar. Vou Sim. esclarecer. E a depender também da convenção, na própria convenção a gente já teve alguma situação relacionada à auditoria, em que na própria convenção estava previsto que os conselheiros poderiam entre si contratar uma auditoria para fazê-lo. Olha que É, transparência. Nesse Bacana. sentido, um avanço. Um avanço. sem Mas quando dúvida. não há sentido para pedir É só auditoria, custo para o condomínio. é um custo É um a custo mais a para mais, o condomínio. E alto, geralmente pede, Infundado por causa de intrigas Pedem. e problemas mal e resolvidos. pede geralmente Contas quando mal se esclarecidas. troca a gestão de síndico. É impressionante. Quando que a gente brifa a informação, quando isso chega, né? Mudou o síndico, não queremos uma auditoria. Olha, fizemos uma assembleia e aprovamos. Eu falo, poxa, né? Claro, é uma disponibilidade, sem dúvida, mas fundamento para isso, entendeu? Qual a finalidade para isso? Uma prova irrefutável, O que querem- algo que aconteceu, uma prestação de contas mal feita. O que de forma material, né, querem trazer à tona, né? É que eu falo hoje. Porque eu já peguei casos de situação que não havia Não tinha nada. nada, exato. Hoje Que Teve uma gastaram. fundamentação, um preparo ou algo assim para poder chegar ao cerne. Exatamente. eu tenho mais de 1000 patrões hoje. Doido. Eu falo que cada condomínio é o meu patrão. Eu presto serviço para ele. Eu falo, eu tenho mais de 1000 patrões. Entendeu? Imagino. Por causa que eu tenho que dar atenção, eu tenho que Sim. tirar todas as dúvidas, tenho que esclarecer. E é a mesma coisa. Então, é que eu falo. Ó, a partir do momento que eu estou entrando aqui, eu tenho que te dar todo o esclarecimento que você precisa. Venha até mim, solicite, de forma que a gente pode ter um diálogo para esclarecer o máximo que a gente puder. Mas é que eu falo, hoje eu tenho 1000 patrões. É. É bastante gente. É muita Doutora, gente. veio aqui também pelo nosso Instagram uma pergunta. A Cristiane pergunta: o que fazer quando o salão de festa é alugado e as crianças ficam passeando de andar? O que fazer, doutora? O que fazer? Regrar. Eu não tenho como dizer proíbam as crianças. Não, porque são também condôminas. Estão ali, são filhos dos condôminos. É. Mas tem que haver um regramento. Se está ocorrendo a reclamação, essa reclamação tem que ser fundamentada ao síndico. De preferência, tira algumas fotos, não mostrando essas fotos para outras pessoas, e sim somente para o síndico, porque ele vai verificar que realmente ocorre o problema, e ali ele vai verificar também uma possibilidade de diálogo em que as crianças respeitem o horário do salão alugado. Até Sim. porque, às vezes, é uma festa para adultos, né? Enfim, tem todo um cuidado relacionado à parte também de salão de festas. Quero deixar aqui um abraço para o meu amigo Rubens, do Conselho Vila Guilherme. Rubão, um abraço. Ó, você é o próximo a sentar aqui, viu, Rubão? Um grande abraço para você. Doutora, aproveitando, eu estava assistindo também o Profissão Repórter. Tem um condomínio, não vou falar onde que é, e também eles não falaram, né? Eu tenho 100 moradores num prédio, correto? Vamos dizer que o Paulo é o incendiário do condomínio. Causador De tudo. Os condôminos podem tirar ele do prédio, da morada dele, se reunir em assembleia, pegar assinatura. Um terço Da casa dele? morador. O Paulo, exemplo. Pessoas não gratas. O Paulo. Bom, vamos lá. Ele precisa de um terço de 100 assinaturas. Ele pode fazer isso? Depende, tem convenções que têm um número diferenciado, né? Um quarto dos condôminos para chamar uma assembleia, para poder destituir um síndico. Agora, para um morador antissocial, é isso que quer dizer? O antissocial. Perfeito. Primeira diferença entre morador e condômino. Vocês sabem a diferença? Bom, o morador, ele é aquele que vive no condomínio. Ele está lá, é o locatário, são todos que estão ali. Já o condômino, ele é o proprietário, que pode morar ou não no condomínio. E aí, neste sentido, você me perguntou sobre o morador, o condômino antissocial, ele pode ser expulso do condomínio? Sim. Veja, a gente tem uma ação judicial em andamento em
Vitória, Espírito Santo, em que a condômina teve que se retirar por decisão judicial. Chegou a um ponto em que, primeiro, porque nada chega à decisão judicial, gente, do dia para a noite, certo? Justamente. Primeiro houve ali aquele conflito no condomínio, depois ele escalou para as multas, escalou para as notificações, escalou para a área judicial, foi para a segunda instância, passou pela fase dos recursos e em sentença, já agora resolvida para uma linguagem mais simples, ela tem que se retirar do condomínio. A condômina. Sim. E aí eu pergunto, Proprietária do a imóvel, proprietária do imóvel. O nome já diz, proprietário, né? Eu comprei, eu adquiri aquele imóvel, eu paguei por ele. Como assim eu tenho que sair por uma decisão judicial daquilo que eu comprei, paguei, é meu por direito, eu tenho escritura daquele imóvel? Comportamento. Geralmente um comportamento inadequado para aquele tipo de convivência. Convivência que não social. conseguiu mais, de uma forma que o diálogo não supriu. Interessante. Parece, a gente pode colocar aqui em xeque, um caso judicial famoso, o caso Ed, que teve a questão ali do crime de racismo, e ali eles foram expulsos, Sim, foram o convidados a se influenciador retirar. ele foi do condomínio. ameaçado pelo morador. Ele foi ameaçado com uma faca, tem um vídeo disso. Né? Então há uma eminência aí de um crime, acima Sim. de tudo. Eu não Sim, sei se ela que fez essa questão, se ela teve que se retirar do prédio. Teve que ir embora. A doutora pode Sim, responder, sim. gente. Sim. Teve sim. Foi determinado que ela se retirasse Retirasse. educadamente do prédio. Mas Doutora, aí, mas nesse caso, Forma do juiz dizer. se ela saiu do apartamento dela, Uhum. ela pode vender, alugar, pode surgir isso aí, O que é feito uma com esse pergunta. Ela imóvel, não né? pode mais morar naquele local. Está proibida. Ela não Mas deixou ela- de ser proprietária, ela não perdeu o direito de propriedade, ela perdeu o direito De de moradia. usar, de gozar e de usufruir aquele imóvel. Uhum. Mas ela pode dispor e ela continua sendo a proprietária, o direito de propriedade dela. Ela não Tá. perde o direito de propriedade, Não, porque o que está... a gente tem que sempre observar o objetivo da ação judicial. O que era? Ela importunava Importunação. o Ed. Ou seja, ela importunava e perturbava o sossego do Ed. Então, não houve ali diálogo que resolvesse. Então, ela sai e ele fica. Olha que interessante. Interessante, né? Doutora, uma dúvida. Já aconteceu algumas vezes, eu queria uma sugestão da doutora. O condômino ou o morador, ele tem uma intriga com o porteiro, o pessoal da portaria, e numa discussão ele chega e fala assim, olha, você fica quieto porque eu pago o teu salário. Já aconteceu algumas vezes isso. O que nós devemos fazer? Por exemplo, eu como síndico, eu falo assim, olha, você tem todo o direito, você foi humilhado, você vai até uma delegacia e faz um boletim de ocorrência contra esse morador, principalmente quando ele te ameaça. Então, que já aconteceu alguns casos, eu falo assim, você não pode falar isso. Eu chamo o morador, eu converso com ele, falo, você não pode falar isso. Ele está exercendo a função dele. Você tem, do mesmo jeito que ele tem que ter o respeito com você, você tem que ter o respeito com ele. Se você tiver algum problema com o porteiro, o zelador, vamos conversar, a gente senta e conversa, tenta resolver essa situação. Agora, não chegar e ficar falando isso para ele, porque eu acho que nesse ponto o condomínio pode até sofrer alguma sanção, porque por ele ser morador do condomínio. Ele não pode ficar omisso. O condomínio jamais. Pense Isso, assim, se exatamente. você pode fazer algo, enquanto cidadão, inclusive, né? Nós temos aí o artigo 244, que diz que segurança é um direito de todos, né? E um dever de todos, a área da segurança. Com relação à omissão de socorro, também todos devemos prestar socorro. Com relação a respeito, todos temos que ter respeito uns pelos outros. Com relação ao condomínio, não pode se omitir nem no que diz respeito a funcionários, nem no que diz respeito a terceirizados e nem no que diz respeito ao próprio condômino morador. Então, eu até coloco aqui para vocês compartilhando que o nosso escritório está cuidando de uma notificação na área de Perdizes, que é muito similar ao que você está falando.
só que a pessoa sofria, digamos, racismo. Pior ainda. Então, aquilo incomodou o funcionário de uma forma que ele chegou até a síndica. Foi até a síndica e a síndica interferiu por meio de uma notificação. Mas não tira o direito dele, porque amanhã ou depois ele é funcionário, certo? Exatamente. Ele pode unir uma trabalhista com uma ofensa Sem dúvida, de sem racismo. dúvida. Aí quem... Se configurar algo, o condomínio já tem uma defesa. Olha, foi notificado, foi falado, foi instruído que não tratasse dessa forma. Mas o crime de racismo, ele é imprescritível, né? Ele dura a vida inteira. É, a vida Fez, inteira. aguenta, porque é complicado. Aguenta as consequências. Saindo dessa seara, doutor e Paulo, É. eu tô aqui fazendo muita pergunta, né? Né, mas eu trago um ponto até... Consegue do bairro do Limão e Vila Santa Maria. Eu estou sendo sabatinada. A doutora está sendo Eles falaram sabatinada. que era um bate-papo do podcast sobre segurança e economia. Veja, já estamos na área trabalhista. Olha, Observem. não, agora eu vou para uma área maior agora. O que está acontecendo nas regiões aqui, em toda São Paulo, né? Principalmente na nossa região administrativa, aqui eu posso falar dessa forma, estão construindo prédios, mais de 400 apartamentos. Legal, novos moradores, economia circular. Eu vejo tudo isso como um ponto muito positivo para uma região. Quanto mais gente utilizando o mercado, mais gente gerando emprego, Sim. enfim, né? Eu falo de um condomínio com 400 prédios, eu falo quase aí, dependendo de 200 empregos aí, pode acontecer dentro de um condomínio desse. Porém, um problema que chegou, né, nesse caminho é que eu tenho um prédio, 2 torres, que dão 400 apartamentos. Porém, eu tenho 70 vagas de carro. Nossa. Para esse... Foi feita uma estrutura, foi planejado, só que colocaram 70 vagas de 400 Unidades. Ou seja, de 400 unidades. Eu penso, né? Um apartamento hoje de 47 metros quadrados, 50, vamos falar uma família de 3 pessoas, pai, mãe e filho. Geralmente hoje, dependendo de se é uma família já estruturada, é 2 carros por família, né? Mas falando em eu falo de 70, né? E eu deixo de fora 30. Melhor, 330. 330 eu deixo fora sem usufruir dessa vaga depois de um novo sorteio. Como que fica uma situação dessa quando é proposto um novo condomínio, um novo empreendimento com essa restrição à quantidade de vagas de carros? As ruas ficam cheias. As incorporadoras têm que fazer impacto de vizinhança. Tem que fazer esse estudo de impacto de vizinhança. Por exemplo, 400 unidades reunia em torno de 3 pessoas, 1.200 pessoas. É, exatamente, uma média. Lotado. 70 vagas. Dependendo do que foi feito ali, do projeto, exigiu-se que fosse assim, para poder ter um aproveitamento de andares. Ou não permitia aqueles solos, subsolos. E aí só fez aquela vaga de térreo. Tem todo um estudo relacionado à área imobiliária que eu também amo, muitíssimo. No entanto, a gente observa que a cidade teve um boom enorme. Exatamente. Estava falando Santana, a região onde eu resido, e a gente tem escritório ali, Ipiranga, Aclimação, a região da Ricardo Jafé, é uma região morta. Gente, tem mais de 10 prédios subindo. É algo assim impressionante. Do dia pra noite. Já Do dia pra noite. sentindo. Aqui nossa região está sendo assim também. Sim. E a gente sente o impacto na região porque vão vir mais carros, vão vir mais pessoas, Sim. vai vir mais trânsito, vai vir um monte de coisas. Quando eu vou naquela região de Cotia, que eu tenho que seguir para aquele lado lá, para aqueles lados, você vai se aprofundando, né? Para chegar ali, você vai para cá. Você não vê mais áreas vazias, você vê prédios. Casas Prédios. antigas Não do existe bairro mais. Não existe está mais. caindo, mais. só prédio. Só prédio. Ó, só no nosso bairro, doutora, pela informação da prefeitura, a Casa Verde Limão Cachoeirinha, só aqui são 313 mil habitantes. Caramba!
E a tendência é aumentar mais. 313 mil. É gente Agora, demais. você imagina, prédios que estão vindo para cá, você imagina, vai multiplicar isso aqui. Vai, rápido. A gente Muito vai rápido. precisar melhorar a segurança, principalmente que é o nosso embate, As o vias- comércio, As vias as vias, vai se se funilando, Sim. né? E outra, a gente tem uma coisa que eu sempre bato na mesa, brigo, a gente tem que trazer comércio bom para nossa região. Sim, geração de emprego. Geração. Emprego Eu e vou, renda. vou dar um exemplo aqui, doutora. Emprego e renda. O Banco Itaú aqui foi embora agora, final do mês de julho. Fechou. Bancos estão se tornando Fechou. bancos digitais. Futuramente, que eu escutei, através de munícipes daqui do bairro, logo, Banco do Brasil e Santander estão indo embora. Já foi um Santander do bairro. Já foi. Já foi um Santander. E já tinha um do bairro. Santander no bairro do Limão, Sim. que também já saiu. Já saiu, foi pra... Sim, E sim. Migrou a pra gente Casa Verde. quer trazer Exatamente. comércio para cá. Tudo bem, tem o principal nosso também é segurança para a população, né? E aí que a gente vê o comércio fechando, né? Hoje o Bradesco foi embora, hoje já é um outro comércio, É uma academia agora. a academia, É uma academia. entendeu? E a gente tem que movimentar o bairro. O bairro daqui a pouco vai se movimentar, igual a doutora falou, vai estagnar, vai ficar no passado. Exatamente. É isso que a gente Mas não quer. sabe o que acontece, Cláudio? Os moradores, eles têm também dar valor aos comerciantes da região. Porque não adianta você abrir um comércio e o pessoal atravessa a ponte para comprar Sim. alguma coisa. Sim, Entendeu? Então, o que acontece? Esses comerciantes, eles têm custo, eles têm funcionário, eles têm aluguel. Então, tem o mesmo produto que concordo. do outro lado da O ponte. que tem no shopping custa mais caro. Exatamente. Então, o que acontece? Os moradores, eles têm que valorizar o comércio da região, Sim, para ela poder crescer. Porque quanto Sim. mais... Um exemplo, a Cachoeirinha. O comércio da Cachoeirinha é muito forte. Fortíssimo. fortíssimo. Você vai lá de final de semana, é Largo muito do japonês cheio. ali. Exatamente. E No quem Limão tá ali, é fraco. compra ali. E aqui também, no Santa Maria também é. Entendeu? Então eles têm que valorizar. O pessoal da Cachoeirinha, eles valorizam aquela região de Muito. comércio deles ali. Muito. Agora, o pessoal do Limão, aqui da Vila Santa Maria, tem que fazer a mesma coisa. Entendeu? Fortalecer o Porque comerciante você do bairro. você tira o carro da garagem, você vai gastar combustível, você vai gastar com estacionamento. No Sim. final das contas, o que você gastou lá que tem no teu bairro, saiu muito mais caro do que você comprar no teu bairro. Sim. Bom, por finalmente, eu quero deixar... Cada um faça uma pergunta para a doutora. Aí no final eu faço um Mas- encerramento. Eu Ó, a tenho gente só mais- eu tenho só mais uma pergunta. A gente já está passando Pegou- mais pegou ó, de uma surpresa, hein? uma Pegou de hora, surpresa, uma hora de bate-papo, já passamos, 1h14 já. Lembra daquele programa Pinga Fogo? Lembro. Então, a minha pergunta é mais ou menos desse bate e volta. Hoje, os condomínios estão colocando totens, né, de segurança em empresas, porém, algumas dizem que estão fazendo parceria com a GCM, que tem o serviço da Smart Sampa, que são câmeras da prefeitura interligadas que são utilizadas para reconhecimento facial, mas acima de tudo, o objetivo, Cláudio, né, que a gente sabe, Aham, Paulo, é coibir o crime local. sim. Né? Então, existe esse planejamento, essa ligação? O que a senhora acha dessa inovação? Né? André, aproveitando, doutor, eu estive com o vice-prefeito Ricardo Melo mês passado, ele falou ainda está em estudos a interligação, correto? Só em São Paulo são 40 mil câmeras. Até o final da gestão, ele quer chegar a 100 mil. Né? E também vai interligar com os condomínios também. Aí depende de cada administradora de condomínio, das empresas que cuidam disso. Isso é viável, doutora? É legal? É uma importante pergunta. Sabe aqueles postinhos que vocês estão vendo? Que tem um deles, aliás, inclusive uma marca deles, tem o nome de um anjo? É desses que eles estão falando. Bom, dito isto, nós estamos falando de tratamento de dados faciais, Sim. certo? Reconhecimento facial. Estamos falando de dados sensíveis.
Estamos falando de algo que possa ser que trabalhe toda uma estrutura de segurança da cidade, em que os condomínios possam ter parceria com Poder público. Poder público. certo? Acredito ser interessante, mas no meio do caminho você tem ali o tratamento de dados. Em aquela que vai coletar os dados, que vai guardar os dados e que depois vai excluir os dados. Essa é a grande preocupação. Famosa LGPD. Exatamente. Ou vai ficar nas nuvens. Não pode guardado. ser largado, tem que ter um tempo de armazenamento, armazenamento. tem que ter Apuração, digamos, armazenamento, agora, apuração, agora- exclusão, né? os dados têm que estar de acordo com a LGPD, DPO, pessoas que administram aqueles dados, responsáveis pelos dados, quem vai ter acesso àqueles dados, quem vai eliminar aqueles dados. Tudo isso é uma regulamentação. Que já existe. Já existe. Já existe na lei, né? Na Mas prática- quem vai fazer isso aí? Exatamente. Isso, Com quem vai ficar? doutora, Porque já as empresas estão fazendo a parte delas, que é a venda de segurança no que diz respeito ao entorno do condomínio, certo? Estão ali para observar o entorno do condomínio e contribuem para a segurança daquele bairro, a segurança daquele condomínio, a segurança da nossa cidade. Isso não tem como não dizer que não contribui. Mas, nesse sentido, como é que vai ser feita essa parceria? É uma pergunta que também fica comigo, porque ela tem que ser regrada, ela tem que ser Deixamos no ar, regulamentada. deixamos no ar. Né? É uma importante pergunta, mas como vai ser regulamentado? doutora, Uhum. é o mesmo, eu acho que é o mesmo lei que o ex-prefeito João Dória que ia fazer em 2017. Lembra? Lembro. Eu não lembro o nome do projeto dele. Eu também agora não lembro, mas Que eu lembro você tinha dessa que lei. pagar para Pra deixar adquirente, guardado. Armazenado, né? adquirente desses dados, né? Isso. Só que aí agora eu deixo uma pergunta capciosa para vocês do Consegue. Eu posso fazer? Pode. Vocês deve. me fizeram um monte, Pode, agora eu vou deve. ficar bem capciosa. Esses totens foram vendidos já como sendo uma parceria. Exatamente. Exatamente. Só que não. Já respondeu, pronto. Paula, sua pergunta. Eles foram vendidos porque eu estive em vários consegues. Eu amo estar no consegue. Aliás, quem não vai, gente, vá lá. Você tem a sua demanda atendida. Aonde, em qual lugar você tem uma mesa cheia de autoridades para ouvir a tua demanda de bairro? Então é muito importante, bom frequente participar. seu consegue. Agora, eu fico pensando, como foi vendido, foi muito interessante. Foi muito interessante e bombou na cidade, porque as pessoas querem segurança. Segurança. Elas Vem da querem a casada. sensação É. de segurança. Vem da casado, né? Exatamente. Doutora, a minha pergunta agora é com relação a toda essa tecnologia que está chegando Já nos chega. condomínios. O que acontece? Com relação aos idosos. Que tem muitos idosos que conseguem lidar com essa tecnologia fácil. E tem alguns que não. O que o condomínio tem que fazer com esses que não conseguem, por exemplo, que nem a doutora falou, mandar um e-mail, eu não consigo, meu celular não manda mensagem, aquele celular que só recebe ligação, com relação a toda essa tecnologia que está chegando hoje nos condomínios? É uma importante pergunta, uma pergunta, inclusive, que nos traz responsabilidade com este público, que é a pessoa idosa. Nós temos aí o Estatuto da Pessoa Idosa, em voga há alguns anos. Temos também condomínios já para público, para o público de pessoas idosas. Não sei se você conhece, tem um, inclusive, perto da minha casa, ali na região do Cambuci. Ainda não tem nenhum, não. Existem já condomínios específicos para este público. Agora, quando você tem ali uma mistura, né, dentro do condomínio, você tem que adaptar, porque a acessibilidade vem em primeiro lugar. Você tem que tornar aquilo acessível. Se eles não conseguem fazer algo, por exemplo, você tem ali, digamos, vou colocar a questão da segurança que estamos fazendo, né? Do quesito segurança. Você tem ali biometria. É algo mais simples do que uma facial? Sim. A tag, o cartão é mais simples do que a biometria?
o que vai contemplar esse público sem retirar a segurança do condomínio? Então, é uma questão de ser conversado, dialogado, observar também como é que vai ser feito aquele treinamento, possibilitar essa transição dentro do condomínio, talvez tornar o condomínio todo high-tech com um público em que é 60 mais não faça sentido, né? Você tem que viabilizar ali segurança, que nem sempre vai andar juntinho com o conforto. Exatamente. Né? Para tornar um ambiente seguro, às vezes vai tornar também desconfortável. E deste modo você tem que adaptar dentro daquelas possibilidades, daquilo que você vai buscar de tecnologia, que contemple também. Existem empresas maravilhosas que trazem essa acessibilidade para o condomínio, seja para pessoas com deficiência, pessoas idosas, seja na especificidade de cada ser que está ali morando. O que você não pode é deixar de contemplá-los. Certo. Porque não vai deixar de entrar na própria unidade dele porque não consegue fazer uma facial. Exatamente. Como é que você vai resolver isso? Tem que dar outras opções. Você tem que dar uma outra opção. Sim. Necessariamente você tem que resolver. Porque a Pessoas pessoa idosas, precisa né? morar. E ela precisa de acessibilidade também. E aí, vai tornar um pouco desconfortável? Vai. Às vezes a discussão vai ser um pouco mais calorosa? Também vai. Mas tem que ter uma solução. Tá certo. Doutor, eu achei aqui no Google, o projeto do ex-prefeito, ex-governador João Dória. Projeto de lei, não lei, né? City Câmeras. City Câmeras. Câmeras. Estava City na minha Câmeras. mente, mas eu pensei, será que Né? é um nome de empresa? Não sei se eu posso É citar. City Câmeras, tá? Não, mas é um projeto de lei que está aqui. Hoje né? é de Marte Sampa. Hoje é mais Hoje está com um nome diferente, né? Doutora, suas considerações finais. Agradecimento, gente. Foi uma delícia, foi muito bom estar aqui com vocês. Obrigado. Obrigada pela Obrigado. oportunidade. A gente que Espero agradece. que tenha sido produtivo. Desejo muito sucesso a vocês. E quando Obrigado. quiserem, podem me convidar de novo. Suas redes sociais. Bom, nós trabalhamos com um instituto chamado Instituto Encontros da Cidade. É um instituto, inclusive, que fez um trabalho muito forte no ano de 2022 com relação à violência doméstica familiar. Nós tivemos um encontro na Câmara Municipal de São Paulo, com muitos síndicos presentes. E deste encontro, do dia 22 de novembro de 2022, resultou uma lei de número 17957 do município de São Paulo, que incluiu a data de 22 de novembro como sendo o dia de combate à violência doméstica familiar em condomínios, a animais, a pessoa idosa, a pessoa com Maravilha. deficiência. Esse é um trabalho nosso Que que legal. a gente sempre está elaborando uma cartilha, informativo, entrevistas também para redes locais e tudo mais. Visitem nas nossas redes sociais o Encontros da Cidade, Encontros da Cidade no Instagram. E temos também um podcast, Atitudinal Podcast, no Instituto Encontros da Cidade do YouTube. Temos um podcast também do nosso escritório, que é um podcast audível. Ou seja, ele está lá no Spotify, chama-se Anfitrião Podcast. Adivinha o assunto do nosso podcast Anfitrião? Adivinha? Locações por temporada. Então, a gente tem muito problema ali sendo resolvido. Não falamos de debatido. Airbnb. Airbnb, Falamos de exatamente. Está como anfitrião podcast do nosso escritório, Advocacia Cristiano de Souza. Então, visitem as nossas redes sociais, ouçam os nossos podcasts, vejam os podcasts do Encontros da Cidade, que tem pautas sobre condomínios. Muito bom. E espero que vocês gostem do conteúdo e tudo mais. Doutora, obrigado. Eu deixo aqui um convite para a senhora ir pessoalmente na reunião do Conseg. O senhor Paulo, faça favor de convidar Sim, os com síndicos certeza. para ir Já nessa mandei, reunião, já tô fazendo que já será o muito convite. importante para a população do nosso bairro. Estou convidando os síndicos da região, né? Que nós temos um grupo aqui, então sempre quando tem a reunião do Conseg, eu vou lá, mando o convite para eles. Não é todo mundo que participa, né? Mas uma hora Sim, todo mundo sim. vai estar lá. É bom sempre conhecer, relacionar-se com os consegues, porque eles Isso. conseguem. Né? Exatamente. Bom, por encerramento, eu quero nosso diretor aqui do nosso Obrigada. podcast, Alexandre Soares, quero agradecer. A você, munícipe, curta o nosso podcast no YouTube. Futuramente, a gente vai lançar no Instagram e na nossa página. Fala a nossa página, né? Nossa página é conseguelvsm.org, repetindo, conseguelvsm.org. Também estamos no Instagram como conseguevsm. Vai lá, curta, mas além disso, siga
as nossas redes sociais e participe das nossas reuniões mensais. A sua presença municipal é importante para que a gente consiga trazer a sua demanda e ainda mais ajudar a melhorar a segurança da nossa região. E no YouTube também, viu, gente? Consegue Bairro do Limão. Nosso podcast. Nosso podcast vai estar lá, tá bom? Muniz, um grande abraço. Obrigado. Até a próxima. Olha.